Olá, eu sou Miriam Rios. Que bom que você vai assistir o espetáculo hoje, Rainha Esther. Nós preparamos com muito amor e carinho para você, viu? E aqui é o camarim do Teatro West Plaza, Sala Laura Cardoso, que por enquanto é aqui. Mas a gente também tem várias notícias, várias coisas boas para te falar. Tem o som, tem a projeção de fotos, vocês vão amar. Bom, pelo menos eu espero. Por exemplo, agora que eu tenho que me preparar, vou colocar uma pulseira. Tá vendo como é que é? Às vezes fica assim, e agora como é que eu faço? Entrou, tá vendo? Tem o batom que a gente retoca no camarim, né? Retoca. Já tem que fazer os exercícios. Aqui, olha, a coroa da Rainha Esther. Olha a coroa, vou botar para vocês verem. Tá vendo? E assim é a preparação. Então, antes de entrar no palco, nós precisamos ficar um pouco aqui no camarim, respirar, retocar a maquiagem, colocar os adereços, se concentrar. E aí vai dar o primeiro sinal, segundo sinal, já tem que estar lá embaixo, terceiro sinal, eu entro. Então, olha, divulgue o espetáculo se você gostar, chame seus amigos. É importante para nós que outras pessoas assistam também. Rainha Esther, a escolhida de Deus para salvar o povo judeu. Então, a direção é do Rogério Fabiano, o texto é de Cirano Rosalém e a produção executiva de Gerardo Franco. Tá bom? Então, estou muito feliz, estamos aqui e agora já vou começar. Prepara aí que eu vou lá daqui a pouco e já vai começar o espetáculo. Até já! Não foi um sonho. Passou tão rápido. Eu não era nada. Fui tudo e volto a ser nada. Meu marido Xerxes está morto. Meu primo Mardoqueu também. Não sobreviveram à ganância de seus inimigos. Mas a minha história ficará. O Senhor quis assim. Xerxes. Esse foi o nome que os gregos lhe puseram. Eu prefiro. O seu nome original persa era Assuero. Assim como o meu original judeu é Hadassah. Mas meu primo Mardoqueu, para esconder a minha origem judia, trocou para Esther. E assim fiquei conhecida a vida toda. O meu povo, mesmo independente, era perseguido pelos seus inimigos agagitas. E eu precisava me manter incógnita até para o rei. Mas no início, quando adolescente, a minha vida, com meu primo Mardoqueu que me adotou, era pobre. Todos esses adornos são enfeites dados por Xerxes. Do pó eu vim. E para o pó eu voltarei. Eu era uma simples menina, vendedora de mercado. Olha o cordeiro! Quem quer um cordeiro fresquinho? Quem vai?
Olha, também temos lã, da mais pura. Uma beleza para fazer tapete. Quem vai? Quem vai? Ai. Hoje está difícil, viu? Mas o senhor é bom e ele vai me ajudar. Queria tanto poder falar o nome dele alto e me dar mais força. E eu preciso contribuir com mais do que. Ele deve estar preparando o meu dote. Toda noite eu escuto ele contando as moedas e colocando no jarro. Não sei quantas são, mas são muitas. Ai, quem será que ele vai escolher para ser meu marido? Eu queria tanto escolher, mas a nossa vida é assim mesmo. Fazer o quê? O sol! O sol já está se pondo. E eu preciso ir para casa para rezar para o meu Senhor. E tem que ser escondido. Porque Mardoqueu falou que ninguém aqui pode saber que eu sou judia. E nós precisamos nos misturar com o povo. Só assim nos deixarão em paz. Mas sabe, o rei reza. O rei reza para um tal de Ahura Mazda. E uma outra dezenas de deuses. Eu, hein? Meu Deus é único. Eu nunca vou abandonar o meu Senhor. Mas Xerxes não é meu inimigo. O perigo mesmo é só o grão-vizir, Ramã. O seu povo, os agagitas, é inimigo do meu há gerações. E toda vez que ele passa, as pessoas se curvam. Mas meu primo Mardoqueu não. E fica uma situação difícil que eu não sei o que fazer. Ramã é conselheiro do rei. Mardoqueu está toda hora no palácio tratando os negócios com Xerxes. Eles toda hora se cruzam. Isso ainda vai acabar mal. E tem mais. Xerxes era casado com Vaste. Aquela mulher era louca. Achava que tinha um rei na barriga. Se achava muito bonita. Por ocasião, uma noite, o rei deu uma festa e convidou todos os seus amigos, governadores, príncipes. E quando todos estavam embriagados, ele ordenou que a rainha Vaste viesse desfilar a sua beleza com um diadema real. A rainha recusou-se, pois estava numa outra festa com as amigas. O rei sentiu-se ofendido. Desfez o casamento, expulsando Vaste da corte. Quem me contou isso foi meu primo Mardoqueu, que disse que fez muito bem de me deixar em casa naquela noite. Disse também que os persas estavam com medo das suas mulheres. Depois da conquista da Grécia, eles notaram a liberdade das mulheres gregas e ficaram com medo que isso acontecesse aqui. Por isso que aqui as mulheres são levadas a haréns e palácios cheios de concubina. E meu primo Mardoqueu concluiu: só podemos imaginar o que se passa dentro dos haréns. O único deus da Pérsia é o prazer, que muitas vezes ocorre às custas das mulheres. E é por isso que elas não têm voz ativa aqui. Na verdade, aqui nesse ponto é que começa a minha história.
sem rainha, o rei, apesar de ter um harém à sua disposição, nenhuma daquelas mulheres o satisfazia completamente. Ele, então, enviou um edital para as suas 127 províncias, convocando as mulheres mais bonitas para se apresentar. Aquelas que não viessem espontaneamente seriam arrancadas de sua família. Pela proximidade do palácio e pela indicação de vizinhos enxeridos, eu fui uma das primeiras a ser escolhida pelos soldados do rei. Quando os guardas chegaram, meu primo Mardoqueu jogou todas aquelas moedas em cima da mesa e disse para o guarda pegar o que ele quisesse, mas para não me levar. Só agora eu entendo o porquê de tanta economia. O guarda recusou. Me jogou numa gaiola, junto com outras jovens. Nós contávamos mais ou menos 16, 17 anos. Eu notei que a maioria se vangloriava da sua beleza e queria ser a escolhida do rei. Somente eu e uma outra estavam sentadas assim num canto, triste. Ali terminava a minha liberdade. Eu suponho que as mulheres conhecerão a liberdade um dia. Porque a liberdade não é uma coisa fácil de esquecer. Eu nasci em um mundo em que as mulheres, mesmo as mais valentes, são fantasmas sem rostos. Uma vez casada, só se pode aventurar fora de casa com véu e escolta. Prazer, paixão, assim como a liberdade, é domínio do homem. Nós servimos apenas de objeto para somar filhos ao patrimônio. Desde aquela época, o meu coração batia por um jovem de uma família conhecida. E todas as vezes que nós nos encontrávamos no mercado e ele passava por mim e sorria, meu coração disparava, as minhas pernas bambeavam. Eu até cheguei a pensar que o dinheiro economizado pelo meu primo fosse para o meu dote. Sonho em vão. Ali, naquela carroça, o meu destino seria outro. Eu não podia mais sonhar. O nome da cidade que vivíamos era Suzã, capital de inverno do rei. Uma cidade pobre, com ruas empoeiradas e casas toscas, assim como a nossa. Portanto, ao passar pelos muros do palácio, eu fiquei encantada com a beleza. Lembrei-me que eu havia tido a oportunidade de conhecer a construção por dentro no casamento de Vasti, mas Mardoqueu não deixou, alegando que era um tempo de recolhimento do nosso povo e ainda tinha o problema e o perigo de Ramã. Mas agora, tudo o que eu via eram plantas. E na cidade não existiam árvores.
Mas ali naquela fortaleza, naquele piso, todo cantinho era verde. O chão por onde a carroça passava, não era de terra. Era de uma coisa que eu não sei o quê. Nos mandaram descer e fazer uma fila. Do meio dos guardas surgiu um homem enorme, muito bem vestido, com um ar superior. Olhou para cada uma de nós, parou na minha frente e ordenou: abra a roupa! Abri, tímida, tremendo. Ele me examinou da cabeça aos pés. Pode fechar! O homem recuou 2 passos e perguntou: quem aqui sabe ler e escrever? Avance 1 passo. Eu sabia! Mardoqueu havia me ensinado para conhecer a palavra do Senhor. Mas eu fiquei em dúvida entre me revelar ou não. Criei coragem. Avancei 1 passo. O homem sorriu e gritou: onde está Hegai? Leve esta para os aposentos e as outras para o harém. Quando entrei no palácio, eu fiquei deslumbrada com a beleza. O piso era todo de mosaico colorido e brilhavam com a luz do sol que vinha de uma janela. O homem me deixou em um quarto com uma cama de casal enorme, cheia de almofadas. Tinha também um móvel muito grande e um espelho gigante. Espere aqui. E se foi. E eu fiquei sem saber o que fazer. Eu vi uma janela de treliça. Fui espiar. Vi um salão também ricamente decorado, onde colocavam as outras jovens. De repente, no mais absoluto silêncio, entram várias moças, com baldes, toalhas e frascos, que depois eu ia saber eram servas. Elas entraram, me despiram completamente. Pegaram uma navalha e me depilaram toda. Quando elas ameaçaram raspar o meu cabelo, eu disse: não! Elas respeitaram a minha vontade. Depois me banharam com óleos perfumados, com ervas, e me deram umas ervas aromáticas para mastigar. Me vestiram e saíram. E eu fiquei de novo sem saber o que fazer. De repente, outras servas entram no quarto, trazendo uma série de comidas. Elas colocaram tudo aqui em cima do móvel. Eu estava faminta. E me fartei. No meio do banquete, Hegai entra e diz secamente:
Você deverá passar um ano aqui. Durante esse tempo, as servas prepararão você para que fique do agrado de Xerxes. Isso também será feito com as outras. Depois de um ano de preparo, o rei dormirá com cada uma para escolher a sua rainha e sair. Pronto. Agora eu entendia tudo. Eu estava sendo preparada para o abatedouro, como gado. Mas uma dúvida me veio à cabeça. Por que as outras jovens estão juntas, eu aqui separada? Não entendi e voltei a comer. Mas de repente um pensamento me veio à cabeça. Será que esse tratamento especial tem alguma coisa a ver com o fato de eu saber ler e escrever? Rapidamente, o futuro me esclareceria essa dúvida. Dia após dia, o mesmo procedimento acontecia. As servas sempre mudas. Me banhavam, me alimentavam, me enfeitavam. Eu fui percebendo, mesmo sem falar nada, que algumas tinham especialidades. Uma me ensinou a comer com educação, mostrando a sequência correta dos pratos. A outra me ensinou a dançar. Sensual para o rei. Um dia, Regai entra com pergaminhos, frasco e tinta. E eu perguntei: para que serve isso? Você deverá provar que sabe ler e escrever. Tá bom, eu entendo. Regai, eu quero aproveitar que você está aqui para esclarecer algumas dúvidas. Por que as servas não conversam comigo? Elas não têm língua. Quê? Fiquei chocada, mas arrisquei uma outra pergunta. E por que você é o único homem que entra aqui e conversa comigo? Eu não sou homem. Deixei de ser aos 7 anos. Por isso sirva as senhoras. E saiu. Que rei era esse? Que cortava a língua das servas e castrava os rapazes. E se ele tinha todo esse poder, o que ele não faria comigo? Eu estava em uma prisão. Chique. Mais uma prisão. Sem ter o que fazer, eu derramei as minhas lágrimas de mulher sendo preparada para o abatedouro nos pergaminhos. Mas a noite que eu teria com o rei não me saía da cabeça. O que fazer para agradá-lo? Será que eu queria mesmo agradá-lo? Metade de mim queria ser prática, dar amor ao soberano. Mas a outra metade de mim ainda havia um resquício de paixão pelo jovem do mercado. Eu deveria esquecer isso? E se não servisse o rei? Viraria serva, sem língua? Que horror!
Eu fui acostumando com aquela boa vida, aquele luxo. O meu corpo foi acostumando. Mas não a minha mente. Eu decidi não preparar nada para a noite da escolha. Afinal, eu não conhecia Xerxes. Sabia apenas da sua alma guerreira e de quanto ela estava apaziguada com a conquista da Grécia. Depois do nosso povo, só lhe faltava isso. Mas foram os gregos que ficaram lá, pagando impostos. E o meu povo foi trazido pelo reino persa, não como escravo, mas como povo de segunda classe. E por isso, eu deveria manter a minha origem judia em segredo. Decidi não preparar nada. Fazer tudo de improviso. Afinal, eu confiava no Senhor e estava em suas mãos. Com o tempo, eu sabia que estava chegando a hora, que estava completando um ano de preparo. Portanto, logo viria a noite do encontro com o rei. Na véspera, eu não consegui dormir. Apenas uma noite para decidir a minha vida. Isso é o que foi me dado. Chovia. Parecia que as nuvens choravam por mim. De manhã, Regai entrou com uma cesta. As servas já haviam me banhado, e vestido e me alimentado. Regai colocou um anel no meu dedo. Várias pulseiras, colares, tudo de ouro, cobre e pedras preciosas. E disse secamente: seja sincera. Pode ser que doa, finja que não sente. E saiu. Lembrei-me que meu primo Mardoqueu havia falado de um grego muito importante que uma vez disse: conhece-te a ti mesmo. E achei que seria um bom momento de passar aquele dia me conhecendo. Afinal, eu já havia escrito nos pergaminhos todas as minhas impressões de preparação para Xerxes, de Regai e das servas. Só faltava escrever sobre mim. E assim, eu passei aquele dia todo escrevendo. À noite, vieram me levar para o encontro com o rei. Quando eu entrei na sala do trono real, eu fiquei deslumbrada com a beleza. Xerxes estava em seu trono. Bebia. Segundo Regai, ele sempre bebia. O rei aparentava mais ou menos 30 anos. Eu tinha quase 19.
Me aproximei e fiquei em pé, debaixo do trono. Mas o que é isso que Hegai me trouxe hoje? Não entendi a pergunta, meu senhor. Quem é você? Eu sou chamada de Esther. Esther, como as estrelas. Aquela mulher que se acha acima de tudo. Me diga, Esther, de que estrela recebeu seu nome? Não sei, meu senhor. A minha mãe morreu quando eu era muito pequena, não teve tempo de me ensinar nada. E seu pai? Morto também. A grande febre que varreu seu império o levou, sem aviso prévio. Então você deve ser excepcional para ter sido trazida tão logo no início da seleção. Me mostre seu rosto. Tire sua roupa. Uma menina de harém e tímida. Não. Eu não sou tímida, meu senhor. Eu sei muito bem o que eu vim fazer aqui. Mas sou eu mercadoria de mercado que deva se pichinchar? Não. Eu não vou negociar minha carne. O senhor me comprou, eu sou sua. Benevolente senhor, eu não me atrevo a desonrá-lo. Mas eu preciso também agradar o rei. Oriente o seu coração, oriente os meus passos. Muitas mulheres gostariam de estar aqui no meu lugar. Mas então o rei é tão prisioneiro quanto eu. Ele das suas riquezas e eu dele. Fiquei mais tranquila pensando que ele não era nada mais do que um homem. Essa era a diferença para mim. Para mim, ele não era um deus. Me diga, minha estrela, o que as mulheres do harém comentam sobre mim? Elas dizem que o senhor é como um leão. E que toda mulher que vem à sua presença é uma mulher feliz, tendo em vista a sua glória. E você? O que acha? Não sei. Eu nunca vi tal esplendor em toda a minha vida como eu tenho visto aqui nesse palácio. Mas eu não posso dizer se o senhor é um leão ou não. Eu só conheço homens, o senhor é um rei. Então deixe-me agir como homem e não como um rei. E me dará o veredito pela manhã. Se bem que eu já sei o que você pensa. Como? Você escreve bem. Eu li seus pergaminhos. Mas como que isso é possível? Eles não saem do meu quarto, nem eu. Esther, você esquece que dorme. Meu queixo caiu. Achei que ali fosse o clímax da minha vida. Mal sabia que a minha missão estava apenas começando. Os dias se passavam. Tudo eram flores e tranquilidade.
Eu não via Xerxes sempre. Um rei é muito ocupado, aliás, são 127 províncias para administrar. E só se pode ao rei se ele chamar. Então, eu me resignei à minha condição. Mas às vezes, o rapaz do mercado me vinha à cabeça. Um dia, Hegai entrou esbaforido e disse que tinha um recado de Mardoqueu para me dar. Meu primo Mardoqueu, que estava na porta do palácio, ouviu 2 guardas à porta falando em conspiração contra Xerxes e pediu para eu avisá-lo. Por sorte, naquela noite, o rei me chamou. Entre lençóis macios, eu contei tudo que Mardoqueu havia escutado. No dia seguinte, os guardas foram presos e enforcados. Xerxes era assim, cortava o mal pela raiz. Aos olhos do rei, o meu primo subiu de conceito. Mas Xerxes não fez nada. E Mardoqueu continuava não se curvando à passagem de Hamã. E eu continuava pensando que isso não ia acabar bem. Dito e feito. Numa manhã, quando Hamã chegou no palácio, Mardoqueu não só se curvou, como virou a cara para ele. Hamã foi direto ao rei fazer a sua intriga. Não se sabe como. Ele havia descoberto que Mardoqueu era judeu. E junto ao rei, ele fez a sua intriga. Disse que havia um povo infiltrado no reino, que cultuava um Deus único, e que esse Deus não era a Pérsia. Segundo ele, esse povo estava enriquecendo e ficaria mais poderoso que o próprio rei. Xerxes ficou enfurecido e perguntou justamente para Hamã o que fazer. Aquele miserável! Ele sugeriu que fosse massacrado todos os judeus das 127 províncias e sequestrar as suas riquezas. E Xerxes concordou. Mandou publicar um decreto para que dali a alguns dias todos os judeus fossem exterminados, sem que se poupassem mulheres e crianças. Eu soube do decreto e, através de Hegai, eu perguntei para Mardoqueu o que fazer. Ele me pediu para finalmente revelar a minha origem judia. E pedir clemência para o nosso povo. Para que eu tivesse sucesso, eu convoquei todos os judeus de Suzã para fazerem 3 dias de jejum. E eu também fiz. Mas, antes disso, numa noite, o rei teve insônia. Mandou chamar os seus escribas reais para colocar a agenda em dia. Lembrou-se de Mardoqueu e sentiu vontade de agradá-lo, mas não sabia como. Chamou Hamã e perguntou para Hamã o que fazer para recompensar um homem que, mais do que todos, sempre só fez o bem para o rei.
Ramã achou que o rei estivesse falando dele e sugeriu que o rei cobrisse esse homem de pedras preciosas, de ouro, de joias, que o colocasse num cavalo real e o fizesse desfilar pela cidade. O rei concordou e ordenou que o próprio Ramã paramentasse Mardoqueu. Se ele já tinha raiva, ele agora então explodiu. Mas ele cumpriu a ordem do rei. Só que em segredo, ele mandou construir uma forca especial para Mardoqueu, para o dia do extermínio. É impressionante como a gente sabe tudo que passa no palácio. Na cama do rei, então... Dia, durante o jejum, o rei me chamou. Me lembro que ele falou, casualmente, das suas derrotas e conquistas e de quanto ele estava feliz com a conquista da Grécia, porque era a sua vingança da derrota do seu pai, Dario. E eu me lembro claramente das palavras que eu lhe disse. O senhor é um grande, verdadeiro leão. O senhor capturou todas as presas dessa planície. O senhor governa o mundo. E a Grécia nada mais é do que um rato para entretê-lo. Mas atenção, o rato manterá as suas garras afiadas e o instinto aguçado. Ela não é nenhuma ameaça no momento, mas o senhor deve ficar atento. E Xerxes respondeu, você sabe, Estrela, como pode ser uma mulher? Pensei que o nosso assunto fosse mais carnal. E eu respondi, também é. Naquela noite, dormimos tranquilamente. Mas os dias foram se passando. E o rei não me chamava mais. E a data do decreto estava chegando para exterminar os judeus. Eu resolvi tomar uma atitude. Me arrumei toda, me enfeitei o mais que pude. E mesmo sabendo que ninguém poderia interromper o rei, porque havia uma sentença de morte para quem quer que seja, eu fui em direção à sala do trono real. Chegando lá, eu me curvei humildemente. Para minha surpresa, o rei estendeu o cetro de ouro na minha direção, o que significava que eu podia falar. Então eu falei. Senhor, seria permitido fazer um convite à Vossa Majestade? Incrível! Ele só não disse que eu poderia pedir o que eu quisesse, que ele me daria até metade do reino dele. Para uma menina que veio lá, vendedora de mercado, eu fui longe. Majestade, eu gostaria de convidá-lo para um banquete em sua homenagem. E claro, os seus ministros, principalmente Ramã. Era de um atrevimento esse convite. Nunca uma rainha convidava o rei. Era sempre o rei que convidava a rainha. Mas Xerxes
concordando, sorriu. E Ramã, que estava ao seu lado, não entendeu nada. O meu plano corria bem. Pedi para Regai avisar Mardoqueu do que havia dito e feito. Chamei as servas e pedi para preparar o banquete, o melhor, o mais bonito. E depois eu fui rezar para que o Senhor me protegesse. E naquela noite a festa aconteceu. E foi tão boa, que eu resolvi colocar a segunda parte do plano em ação. Eu disse a Xerxes que uma noite só era pouco para o seu deleite, que eu queria oferecer um outro banquete no outro dia. Naquela noite, o rei me levou para os seus aposentos. Depois de muito vinho, ele me perguntou: o que fazer para conquistar seu coração? Isso eu já me dei por inteiro. Mas tem uma coisa que o senhor podia fazer, não sei se o senhor vai concordar. Diga-me, Esther. Amanhã. E dormimos tranquilamente. Quem não dormiu nada foi Ramã, que foi visto perambulando pelo palácio, o ar preocupado. Aquele príncipe era esperto, mas não ia escapar. No dia seguinte, novo banquete e uma nova festa. No meio da festa, eu resolvi atacar e disse a Xerxes: Senhor, há um no meio de vós que é um traidor e ele trama a sua posição e para isso está usando de um truque sujo. É Ramã. Ele o incitou a decretar o extermínio dos judeus, a matar todos os judeus. E ele fez isso para atingir Mardoqueu. Xerxes saiu possesso de onde ele estava. Eu achei que ele fosse conversar com os ministros para saber o que fazer. Mas eu havia falado tão alto, que a corte inteira ouviu. E Ramã, desesperado, se jogou aos meus pés, beijando e pedindo perdão. Voltando Xerxes, ele viu aquela cena grotesca e gritou: então, Ramã, além de me trair, ainda cobiça a minha rainha? Mandou chamar o chefe da guarda e ordenou que o retirasse dali imediatamente. A festa acabou. Eu achei que eu também estivesse acabada. Mas naquela noite, Xerxes me levou, para minha surpresa, para os seus aposentos. E naquela mesma noite, Ramã foi enforcado. Por ironia do destino, na mesma forca que ele mandou construir para Mardoqueu. Xerxes era assim. Não era de paz nem de brincadeira.
E para extravasar a sua raiva, ele mandou enforcar também os 10 filhos de Ramã e pegou todas as suas propriedades. Mas no dia seguinte, surgiu um problema. O decreto para massacrar os judeus. Foi dito neste documento que os judeus não poderiam pegar em armas para se defender e que toda a sua riqueza passaria para os cofres reais. O que fazer? Xerxes não poderia anular o decreto. Nunca um rei persa anulou o próprio decreto. Então Xerxes se reuniu com seus conselheiros e ministros e depois de muito conversar, ele teve uma ideia. Publicou um outro decreto ordenando que os judeus pegassem armas para se defender de quem quer que seja que o atacasse. E foi uma tragédia. Só naquela noite, 500 seguidores de Ramã, que moravam em Suzã, foram mortos. Nos próximos dias, nas outras províncias, mais 75 mil morreram. Durante os acontecimentos, ficou comprovado que a fúria de Ramã era pessoal e muito antiga. E Xerxes ficou feliz por ter realizado um desejo meu e por ter salvado a minha vida. E eu tive coragem de pedir só mais uma coisa: transformar meu primo Mardoqueu em seu conselheiro. Foi feito! Mardoqueu enviou um edital para os chefes dos judeus, ordenando que todo ano, naquela data, fosse celebrada a festa do Purim, que significa sorte. E pôde o meu povo prosperar em terras persas. É curioso o destino e a nossa vida. De menina vendedora de mercado, a rainha. Quem poderia prever isso? Durante muito tempo, a paz pairou sobre o reino de Xerxes. Mas outras guerras aconteceram, outras traições vieram, e tudo isso acabou com Xerxes e Mardoqueu. E eu fiquei aqui, sozinha. Sem saber o meu destino. Mas tenho a consciência tranquila que com a ajuda do Senhor eu salvei meu povo.